E nesse vídeo a gente vai fazer a tier list de ferramentas para Cybersecurity parte 2. A parte 1 é a que está aqui montada na tela, então se você quiser assistir é só dar uma olhadinha no vídeo que está aqui no card. Vamos para a parte 2, é hora de polêmica. A intenção desse vídeo aqui é mostrar para vocês um pouquinho do meu ponto de vista sobre cada uma dessas ferramentas que estão aqui. Essas ferramentas foram indicadas por vocês ou nos comentários dos posts sobre ferramentas lá no Instagram do Guia Anônima ou nos comentários do vídeo na parte 1, tá? Então eu trouxe algumas dessas ferramentas, algumas outras mais antigas, algumas mais atuais, para falar se elas são indispensáveis para um processo de Red Team, Pentest, Bug Bounty ou análise de vulnerabilidade, se é uma boa opção, se é uma ferramenta muito situacional ou se ela é mais ou menos, ou se é uma ferramenta não recomendada no meu ponto de vista. Se você discordar de alguma delas ou se você quer indicar outras ferramentas ou discutir sobre algum ponto que eu colocar aqui no vídeo, é só deixar nos comentários. Vamos iniciar então. Então vamos começar aqui pelo AMAS da OWASP. O AMAS da OWASP é uma ferramenta bastante utilizada e bem querida por ser uma tool bem versátil. Ela é responsável por fazer o reconhecimento de rede e utiliza várias APIs para isso. Se você for no GitHub do AMAS, você vai ver que ele pode se interconectar com várias APIs. E isso facilita bastante porque automatiza algumas etapas do processo na parte de coleta de informação, podendo inclusive encontrar algumas vulnerabilidades já nesse processo inicial. Eu vejo o AMAS como uma ferramenta bem completa e que pode facilitar bastante numa verificação de segurança ofensiva. Por isso que eu coloquei ele aqui como indispensável. Realmente é uma ferramenta muito boa. Agora a gente vai para o Maltego, que é uma ferramenta bastante conhecida já há alguns anos por fazer uma certa verificação inteligente de alguns pontos. Olha só. O Maltego ele pode fazer a identificação de pessoas por telefones que você coloca nele, e-mails sendo corporativos ou pessoais, mas o Maltego ele também pode fazer essa verificação por meio de domínios. Ele tem uma abrangência bem grande. O objetivo dele é fazer pesquisa sobre aquele domínio ou aquela pessoa e interconectar sites e documentos que possam estar ligados àquele alvo. Eu não vejo o Maltego como indispensável, mas eu acho que ele é uma boa opção, principalmente quando a gente fala de OSINT, tá? É uma ferramenta bem interessante, foi glamorizado já algumas vezes por alguns cursos vendidos por aí, mas é uma boa opção sim para que você consiga fazer uma coleta de informações inteligente, principalmente quando se refere a e-mails, tá? Porque a parte de domínio a gente consegue ver em outras ferramentas que talvez sejam um pouco mais interessantes do que o próprio Maltego. Lembrando que o Maltego ele tem a sua versão gratuita e a sua versão paga, por isso que ele é uma boa opção e não chega a ser um indispensável. Agora, o John the Ripper, bastante conhecido na área por ser uma ferramenta muito versátil e utilizada para brute force, descobrimento de criptografia e etc. É muito utilizada, é uma das melhores ferramentas nesse mercado para as funcionalidades que ele exerce e eu vejo como uma ferramenta indispensável. O John the Ripper é claro que indispensável caso você necessite dela. É claro que quando você estiver fazendo uma verificação que não necessite de nada relacionado a quebra, brute force, hashing, etc., você talvez não precise usar o John the Ripper. Mas, tendo em vista que ele é uma das principais opções do mercado, eu vejo como indispensável. Já vou puxar o Hashcat, porque o Hashcat é na mesma pegada. O Hashcat é uma baita de uma ferramenta e tem uma documentação bem interessante que faz com que você aprenda um pouquinho sobre criptografia também. Então, o Hashcat já entra aqui já nos indispensáveis logo de cara. Indo nessa leva dos indispensáveis, eu vou colocar o FUF. Por quê? No primeiro vídeo, eu coloquei o WFuzz como uma ferramenta de fuzzing interessante. E o FUF é muito bom, o FUF é muito utilizado também e o FUF ele entra como indispensável aqui. Dá para você usar os dois, inclusive, tanto o WFuzz quanto o FUF, apesar deles terem funções parecidas, um pode acabar completando o outro ou enquanto um faz um tipo de verificação, o outro faz um outro tipo de verificação. O FUF é uma baita ferramenta.
O Sublister é uma ferramenta de descobrimento de subdomínios e eu coloco ele como mais ou menos. Não é nem por ser situacional, não. É por ser mais ou menos mesmo. Eu acho que o FindDomain e o Subfinder são bem melhores do que o Sublister. O Tor entra na mesma levada e eu vou colocar ele como situacional. Não é por ele ser mais ou menos, tá? Mas sim por ser situacional. E aqui eu estou falando do Tor Browser, que utiliza a rede Tor. E é situacional porque nem sempre você vai precisar alterar o seu IP para fazer algum tipo de verificação. Nem sempre você vai precisar estar resetando o IP, né? Trocando de tempo em tempo o IP, utilizando a rede Tor ou o browser Tor para isso. Você pode estar utilizando outras soluções e, às vezes, na realidade, sempre que você vai utilizar o Tor Browser com a rede Tor, você tem uma lentidão bem grande nas suas requisições e no seu carregamento de página, porque a questão ali é a segurança, criptografia, anonimização e tudo mais, e não velocidade. Isso pode impactar o seu processo negativamente. Então eu vou colocar aqui como situacional, não que é uma ferramenta mais ou menos, mas sim situacional. Assim como eu também vou fazer com o Aircrack NG, que é uma ferramenta extremamente situacional, porque é um kit de ferramentas voltados para verificação Wi-Fi, principalmente. E aí dentro disso a gente tem algumas outras tools que eu vou colocar nesse mesmo pacote, como por exemplo o Airmon, para fazer um monitoramento dessas redes Wi-Fi. O Aircrack NG ele entra aqui por ser situacional, mas é uma boa ferramenta para a questão do Wi-Fi quando necessário, mas é bem situacional, a parte de pentest físico e etc. Caim Abel, uma ferramenta muito antiga relacionada a sniffing, basicamente. Essas ferramentas, elas são voltadas para esnifar uma rede e você conseguir obter credenciais enviadas dentro daquela rede caso não tenha HTTPS. Ela servia muito bem para isso, foi uma das primeiras ferramentas que eu aprendi a mexer quando comecei a estudar segurança da informação há muitos anos atrás, mas eu vejo que hoje Caim e Abel são ferramentas muito velhas, antiquadas mesmo. Existem ferramentas melhores, mais intuitivas, bonitas e com uma documentação bem melhor. Eu coloco aqui o Caim Abel como não recomendado, eu não vejo essas ferramentas hoje como algo benéfico. Se você utiliza Caim Abel no seu dia a dia e vê que eu estou totalmente errado, coloca aqui nos comentários que eu quero muito entender, porque já faz bastante tempo que eu não mexo nelas e elas não aparentam ter tido nenhum tipo de atualização. O Rust Scan é o queridinho por muitos, porque ele se autodenomina um port scanning moderno. E o Rust Scan, com certeza, é uma boa opção. Pô, Afonso, por que o Rust Scan não é indispensável? Porque, cara, ele tá brigando, entre aspas, porque não existe essa briga, eu acho, mas ele tá brigando com o Nmap, tá ligado? Tipo, o Nmap ele é muito renomado no mercado. É muito complicado você bater uma ferramenta que tem tanto nome quanto o Nmap. Mas se você utiliza só o Rust e não utiliza o Nmap, tá tranquilaço, porque é uma baita de uma ferramenta. Se você não conhece, conheça o Rust Scan, instala aí, testa, porque com certeza você não vai se arrepender. Vamos pro The Harvester. É muito difícil falar isso, cara. Ou é The Harvester? Não sei. Eu não sei pronunciar esse nome, mas é uma ferramenta relacionada e responsável na parte de coleta de informações. Principalmente quando a gente está falando de domínios, e-mails, ele busca em várias fontes e entrega para você o resultado disso. Inclusive, ele utiliza APIs de outros locais, outros motores de busca, como o Census, Shodan e algumas outras soluções. Também tem lá no GitHub deles todas as APIs que ele se comunica e é uma ótima opção para a parte de reconhecimento de alvo, para a parte de coleta de informações. Não vou colocá-lo como indispensável, porque no meu dia a dia eu, por exemplo, não utilizo essa ferramenta. Mas sim, é uma ótima opção para você que quer uma ferramenta para fazer essa parte de coleta de informações, inteligência, obtenção de dados via OSINT. Como eu acabei de falar do próprio Census, que é utilizado pelo The Harvester, eu vou colocar ele aqui também como uma boa opção, já que ele entrega várias informações sobre domínios, sobre computadores, dispositivos. Às vezes no Census, inclusive, você consegue obter o IP real de um servidor que está atrás de um Cloudflare, por exemplo, ou um servidor que está atrás de algum tipo de WAF.
tá? Ou de CDN, né? Então, se você está fazendo um teste num alvo, você pode pegar aquele IP, colocar no Census e ver se ele consegue identificar aquele IP real por trás daquele IP que está sendo utilizado como fachada, entre aspas. Então, pode ser uma boa opção para esse tipo de coleta, mas ele consegue fazer mais coisas além disso. O Shodan também como boa opção, não vou colocar o Shodan como indispensável e não vou vender o Shodan como a ferramenta suprema dos hackers, como um monte de criador de conteúdo do Instagram que não trabalha com segurança da informação faz, tá? É só mais uma ferramenta, é só mais um motor de busca que você pode utilizar para obter mais dados sobre o seu alvo ou que pode te ajudar ali na facilidade de encontrar alguma porta em aberto, algum versionamento de serviço, enfim. É só mais uma ferramenta que pode te ajudar, nada sensacional. Agora vamos para o Aracni. O Aracni é uma ferramenta já bastante antiga, uma ferramenta que eu acredito que ela esteja sem atualização durante bastante tempo, porque pelo menos no GitHub dos caras a gente não vê uma atualização constante na maior parte dos módulos há mais de um ano, e é uma ferramenta que é um buscador de vulnerabilidades web, é um switch de busca de vulnerabilidades web basicamente. Automatiza muita coisa, executa muita ferramenta por trás dos panos, é um pouco semelhante ao Reengine que eu trouxe na primeira parte desse vídeo. Eu vou colocar o Aracni como não recomendado, pelo simples motivo da falta de atualização dele dentro do GitHub. Porém, se você utiliza o Aracni e você acha que eu estou equivocado por estar colocando ele como não recomendado, porque apesar dele não receber atualizações ali, as ferramentas que ele se comunica continuam recebendo atualizações, deixa aqui nos comentários, porque essa daqui eu fiquei na dúvida realmente, tá? Porque eu sei que é uma boa ferramenta, mas ao mesmo tempo é uma boa ferramenta que parece estar esquecida. Ok? Temos o W3AF, que também é uma outra ferramenta voltada para a web, para verificação de vulnerabilidades web. Também pode ser considerado um switch de verificações de falhas web, também muito utilizado para auditoria de segurança web. Falei web 28 vezes aqui, só nessa construção. O W3AF é uma boa opção, é uma ferramenta bem interessante, que possui algumas funcionalidades e automatizações que podem ajudar no seu dia a dia. A gente tem o GoBuster. O GoBuster ele faz basicamente a mesma coisa que o WFuzz, a mesma coisa que o Fuff, que o Dirb, que o Dirbuster. É uma ferramenta para você fazer a coleta de informações de diretórios, DNS, subdomínios e etc. via brute force. E eu vou colocar ele como uma boa opção porque realmente não é uma das minhas ferramentas favoritas. Eu utilizo o WFuzz, utilizo o Fuff, mas não utilizo o GoBuster. E por último, para finalizar, a gente tem o Beef. O Beef é uma ferramenta situacional para exploração web de browsers mesmo, não é web de sites e sistemas, mas sim para exploração de browsers, onde você pode estar injetando alguns tipos de código dentro de uma plataforma e quando um browser desatualizado acessa aquela plataforma, isso acaba caindo dentro do seu Beef e você consegue fazer uma exploração por meio daquela interface. Mas se não tiver desatualizado ou alguma coisa do gênero, via Beef você consegue obter algumas informações sobre aquele browser que está acessando aquele site. O user agent, a resolução e mais algumas outras informações que podem ser úteis em situações bem específicas, por isso que eu coloquei ele aqui como situacional. Mas é uma boa ferramenta, vale a pena o estudo, beleza? É uma ferramenta já falada há bastante tempo na área de segurança também. Essa foi a minha segunda tier list de ferramentas para cibersegurança mais voltadas para a área de segurança ofensiva. Eu sou Afonso da Silva e esse é o Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal, compartilha esse vídeo no seu grupo de estudos. E no dia 27/7, a gente vai ter o Guia Anônima Conference, um evento com 9 palestrantes, mais de 10 horas de conteúdo ao vivo, de graça, aqui no YouTube do Guia Anônima. Então acessa conference.guianonima.com para você não perder esse evento que com certeza vai estar muito massa. Já temos alguns palestrantes confirmados e vai ser bem bacana. E é isso. Muito obrigado. Não se esqueça de dar uma olhadinha nos outros vídeos que a gente tem por aqui e até mais.